Você já percebeu que algumas vezes uma pessoa descobre o que você sente sem você contar nada? Ela só observa. O jeito que você sorri, o brilho no olho, a forma como você escuta um nome. E de repente, você percebe tarde demais. É, eu me entreguei. E eu sou o Edwin Junk, o investigador do comportamento humano nos clássicos e na vida. Afinal de contas, os clássicos falam mais da gente do que a gente pode imaginar. E hoje nós vamos investigar uma habilidade incrível: descobrir emoções observando reações, antes mesmo que a pessoa consiga se organizar para dar uma resposta racional. A famosa linguagem silenciosa. E eu vou te mostrar como as pessoas jogam verde e você nem percebe, porque o apaixonado quase nunca é discreto. E como o corpo costuma participar da conversa sem você querer. E para passar isso a limpo, vamos usar o capítulo 22 de Dom Casmurro, porque Machado de Assis descreveu há mais de 100 anos uma verdadeira investigação emocional silenciosa. Um capítulo onde ninguém faz uma pergunta direta. E mesmo assim, quase tudo é descoberto. Bora passar a limpo? O mais interessante desse capítulo é que Bentinho só percebe que estava sendo analisado depois. Na hora da conversa, ele estava inteiramente envolvido. E isso acontece muito na vida real. Porque as pessoas nem sempre entregam seus segredos falando. Entregam em suas reações. Prima Justina praticamente conduziu Bentinho sem precisar fazer uma única pergunta. Nem mesmo: Bentinho, você gosta de Capitu? Ela começa suave, cria um conforto e observa o Bentinho. Aumenta os elogios e continua observando o Bentinho. E aos poucos o Bentinho vai baixando a guarda. Jogar verde é uma excelente técnica social. E parece ter tudo a ver com a malemolência brasileira. A pessoa não pergunta diretamente. Ela cria um cenário que envolve. E depois observa. Nossa, vocês dois combinam, né? Você ficou feliz demais quando ele chegou. Você não sabe, fulano falou muito bem de você. Achei vocês bem juntinhos ultimamente, hein? Sei não. A frase parece inocente, mas não se engane. É só uma isca. Quem entende comportamento humano sabe. A reação pode haver até antes da pessoa dizer alguma coisa. O ser humano relaxa quando se sente seguro, e é exatamente aí que ele pode se revelar. Quanto mais Prima Justina elogia Capitu, mais Bentinho se entrega. Ele começa concordando, validando, se animando, entrando emocionalmente no assunto. E isso não é exclusividade dele. O apaixonado dificilmente consegue esconder que está apaixonado diante de uma pessoa atenta. A mente ainda pensa: eu não vou demonstrar. Mas o corpo responde, bebê. O olho muda, o sorriso aparece, a energia altera, a postura relaxa. E quase todo mundo já viveu isso dos dois lados. Já percebeu alguém se entregando e já se entregou sem perceber. Mas o detalhe mais importante do capítulo: Machado faz uma coisa muito sofisticada aqui. Prima Justina muda o tom de propósito. Primeiro, Capitu é maravilhosa. Depois, mais um pouco trífega, que é: Capitu é bem danadinha. Ela diz isso e depois observa o Bentinho. Isso é genial psicologicamente, porque a pequena crítica funciona como um teste emocional. Isso acontece o tempo inteiro também.
Olha, essa moça é bonita, mas meio metida, não acha? Ah, esse cara aqui é legal, mas é meio estranho às vezes. Você gosta muito dela, né? Porque quando existe um vínculo emocional, o corpo reage imediatamente. A pessoa justifica, muda expressão, defende rápido, fica até desconfortável. E é exatamente aí que muita gente descobre uma alegria, uma tristeza, um nojo, uma raiva, medo, surpresa. Enfim, entrega o jogo. Mas e o desconforto de ser lido? Existe uma frase no capítulo que diz tudo. Dentinho diz: os olhos de prima Justina pareciam apalpar-me. Você já sentiu que os olhos de alguém estavam te tocando, mas não o seu corpo? A sua alma? E olha a força disso. Machado transforma um olhar numa espécie de toque psicológico. Dentinho sente que foi escaneado, lido, investigado, mas sem uma única pergunta. E talvez isso incomode tanto porque muitas pessoas temem ter suas emoções reveladas. Ser julgado dói, mas ser percebido profundamente pode assustar ainda mais, porque quebra suas defesas. A internet transformou todo mundo num investigador social. Basta ver o que as pessoas observam: curtidas, tempo de resposta, mudança de emoji, o tom de voz, até o silêncio e os stories. A leitura, como vê, está presente no mundo digital. Tem gente que descobre interesse romântico pela velocidade da resposta, pelo brilho ao citar alguém, pela atenção exagerada ou até pela tentativa exagerada de parecer indiferente. O corpo mudou de cenário, mas continua jorrando informações. Talvez Machado tenha percebido algo. A emoção muitas vezes responde antes da razão conseguir organizar uma mentira. Por isso, quem sabe observar muitas vezes descobre verdades sem ouvir confissões. Porque a boca tenta esconder, mas o corpo grita. Muita gente acha que certas pessoas parecem assustadoras, porque elas não escutam só palavras, elas observam o ritmo, a expressão, o tempo, o silêncio e até as microexpressões. E quando alguém percebe demais, a gente sente como se estivesse nu. Mas eu quero saber uma coisa. Qual o detalhe mais entrega que alguém está interessado emocionalmente para você? Comenta aqui embaixo, que eu quero saber muito a sua opinião. E se você gosta de passar a limpo o comportamento humano escondido dentro dos clássicos, já se inscreve no canal, porque aqui a gente não fala só sobre literatura, a gente fala de gente. Só de zóio.